produtor de mel no norte do estado se destaca pela criação de abelhas nativas e vai ter o trabalho publicado em uma revista do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi quase há 2 anos quando seu Divino resolveu colocar na sua propriedade, que fica em Wanderlândia, a 432 quilômetros da capital, as primeiras caixinhas de abelha, alternativa que encontrou para aumentar a renda, já que por aqui estava difícil continuar plantando. Daqueles plantios que eu já sou acostumado, arroz, milho, feijão, ele não é muito apropriado, né? Então achamos aqui, pela proposta dos assistentes técnicos que nos acompanham, nos propôs fazer o curso de abelha. Eu falei, tá aí, eu quero fazer. E aí começou com 2, depois resolveu colocar mais uma. Essa conta hoje já é de 42 caixas. Hoje produz mel de 4 espécies de abelhas nativas: jataí, tiúba, uruçu preto e amarela. Já são 30 famílias que produzem mel na região. Assim como seu Divino, eles participam da Associação dos Trabalhadores Rurais do Vale do Corda, fazem parte do projeto Abelhas Nativas do Tocantins. E a perspectiva é que em 2 anos essa produção deve crescer. Com o desmatamento, as abelhas estavam sumindo, né? Então, várias pessoas que usavam o mel da abelha ou que criavam, né, eram os mais antigos, e a geração nova não tinha nem conhecimento, nem conhecia as espécies existentes na nossa região. Então o projeto ele veio um pouco para trazer essa informação, resgatar, salvar elas desse desmatamento. Então, assim, muitas das nossas abelhas estão aqui, elas foram tiradas de áreas de desmatamento, e ensinar as pessoas como fazer o manejo adequado. Quem foi que disse que essa história de sombra e água fresca serve apenas para descanso? Aqui no meliponário do seu Divino, veja só, para produzirem, as abelhas ficam assim espalhadas debaixo das árvores. Tem aqui essa estrutura aqui, ó, para proteger contra o sol. Ficar assim debaixo de muita sombra tem um motivo. Porque as caixas que a gente utiliza, a madeira tem apenas 2,5 cm de espessura. Então, se bater o sol diretamente nessa caixa, vai aquecer muito dentro e vai matar as crias. Então, uma técnica, uma precaução para que o produtor tenha sucesso com a criação de abelhas sem ferrão, muito importante, é sempre colocar essas abelhas em local ensombreado. E que seja o dia todo. Não adianta, pegou sombra o dia, só pegou o solzinho da tarde. Se for 2, 3 horas de sol, ou mesmo que seja 1h30, já é suficiente para prejudicar esse enxame. O mel das abelhas sem ferrão tem uma composição diferente. O sabor é mais suave, a cor e odor variam de acordo com a espécie da abelha e também da florada da região. Essa aqui, a tiúba, produz o mel assim, numa espécie de pote. Por isso a colheita é um pouco diferente. A importância da seringa é a higiene, que você não tem contato com o mel, você puxa aqui, vai direto para a embalagem. E também evitar o desperdício. Porque se eu fosse cortar isso aqui com a faca, igual o nosso antepassado fazia, pega, corta isso aqui tudo, põe numa bacia para depois espremer, nesse momento cairia muito mel no chão. E aqui com a seringa não cai nada. O que fica, alguma coisa que pinga por aqui, as abelhas reaproveitam. E o cuidado do seu Divino começa na produção das caixas. A maioria foi ele mesmo quem produziu. Um processo artesanal, e que começa na escolha da madeira. A madeira mais apropriada é se comprar uma madeira nova. Mas eu estou trabalhando num sistema econômico, eu estou reaproveitando muita madeira, né? Ele usa serrote, martelo, esquadro, furadeira. Mede, desenha, corta, cola, ufa. E pensa que acabou? Ainda não. Precisa deixar tudo firme. Essa é a primeira caixa que fica na base da estrutura. É o ninho. E é preciso fazer esse furo no meio. Mas depois de pronta, todas as partes têm um significado. Essa aqui é a primeira parte, já pronta para colocar a abelha. Esta é a segunda parte, chamamos de sobreninho. Vem aqui. Como capturamos a abelha, já utilizamos a tampa aqui até que elas venham trabalhar para preencher esse espaço, né, do sobreninho. Quanto tempo isso? É variado de colônia por colônia, né? Mas é 2, 3 meses por aí. Quando esse espaço
já preenchido, então usamos essa parte só com esse vínculo, que é chamado de melgueira, certo? Aqui, nesse espaço, elas não constroem as crias, só mel, certo? Aí, como diz, quando o enxame é muito forte, você pode usar uma segunda melgueira. A produção do Seu Divino foi inscrita no concurso do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o projeto executado aqui foi selecionado como experiência de boas práticas em assistência técnica e extensão rural. Contou com a ajuda do Vandro e o sucesso deles deve ser publicado numa revista e mês que vem deve receber um prêmio em Brasília. Agora, além de técnica, muita gente vai entender que, além disso, o sucesso da produção do Seu Divino está aqui na simplicidade, nesse jeito carinhoso de lidar com as abelhas. Fico olhando as minhas abelhas entrar e sair, certo? E é horas que eu perco na minha vida. Para mim é uma terapia. O mel de abelhas indígenas, que são aquelas que não têm ferrão, é muito apreciado e tem um bom preço aqui no mercado. Por causa disso, a Embrapa está com uma pesquisa para saber mais sobre esse tipo de abelhas e, com isso, preservar as espécies. As colmeias são diferentes, menores. Apesar de ficarem próximas, só entra na caixa a abelha que pertence ao grupo. E elas estão lá. Cada caixa tem até 800 animais. Bem menos que as abelhas que estamos acostumados, as africanizadas, que chegam a ter até 50 mil. O que chama mais atenção é não precisar do equipamento de proteção para manusear as colmeias. As abelhas indígenas, chamadas assim porque são nativas do Brasil, não têm ferrão. Ou melhor, tem, mas ele é atrofiado. Quem explica é a pesquisadora da Embrapa, Fábia Pereira, que estuda e estimula a criação e conservação delas. Como elas também têm esse ferrão atrofiado, elas podem ficar mais próximo de residências, não causam acidentes e tanto crianças como pessoas idosas podem estar manejando essas colmeias tranquilamente. Mas elas são mais sensíveis, né? Elas são mais sensíveis porque elas não são tão defensivas, então elas são atacadas mais facilmente por pragas, né? Elas também não se adaptam tão bem às mudanças climáticas, sofrem muito, então isso tudo já leva uma série de cuidados em relação a outra abelha africanizada que se defende sozinha. O favo não fica na posição vertical, é feito em discos, um em cima do outro, com espaço para elas passarem. Em cada célula dessa tem alimento e um ovo. Aqui a larva saiu há pouco tempo. Esse material que a pesquisadora mexe é o pólen. Ela abre até achar o mel. Essa espécie é a abelha tiúba, que está presente no Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins. Mas em todo o país, estima-se que sejam 400 espécies de abelhas indígenas. A produtividade da piúba é uma das maiores entre as abelhas indígenas. Cada enxame rende 10 litros por ano. Mesmo assim, número menor que as africanizadas, de 50 litros. Essas abelhas, elas ainda têm esse valor agregado da cultura, de buscar para a cura de certas doenças, muito maior do que o mel da abelha africanizada. Ela tem menos açúcar? Não, mas ele é mais ácido, ele tem mais enzimas, né? Então, inclusive, o sabor dele é bem diferente do sabor do mel da abelha africanizada. A gente sente menos a quantidade de açúcar do que o da outra abelha. Esse pote que fica dentro da caixa serve para controlar pragas. O cheiro do vinagre atrai moscas que entram na colmeia. Lá dentro do pote, elas morrem. No Piauí, a criação de abelhas indígenas é tímida, mas tem potencial. O litro de mel pode ser vendido até a R$100. Já o mel comum sai a menos de R$10. A maioria das pessoas que criam essas abelhas aqui, elas têm 1, 2 colmeias, é uma coisa bem de estimação, muitas vezes herdada do avô, né, as colmeias. Então, a maioria ainda tem essa questão mesmo caseira, produzem para elas, né? São poucas as pessoas que já trabalham com uma quantidade maior de colmeias e vendendo mel e enxames.